Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre físico-química. Nosso assunto de hoje é termodinâmica. Os tópicos a serem abordados são liberação e absorção de energia, calorimetria e transferência de calor. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que são reações endotérmicas e exotérmicas, calcular a transferência de calor em fenômenos físicos, compreender o conceito de entalpia. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria. Como exemplo, vamos pegar as transformações que a água sofre. A água, ela existe no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Para transformar uma transformação física do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, o sistema precisa receber energia, ou seja, a água, para transformar o gelo em água, precisamos aquecer, precisamos fornecer calor para que o gelo se transforme em água e, se quisermos vaporizar essa água, devemos continuar fornecendo calor para o sistema. Pelo contrário, se desejamos transformar vapor de água em água líquida ou água líquida em gelo, nós precisaremos retirar energia do sistema. Então, no nosso esqueminha, podemos observar que quando transformamos gelo em água e água em vapor de água, nós temos aquecimento, então fornecimento de energia para o sistema, é indicado pela setinha cor-de-rosa. Pelo contrário, a setinha verde da direita para a esquerda indica que a água é resfriada, nesse caso ela está perdendo calor para o meio. Vamos falar agora de alguns exemplos de transformações da matéria em processo que envolve ou liberação ou absorção de energia. Primeiro, falando um pouquinho de liberação de energia. A queima do carvão libera calor na forma de energia térmica. Queima de uma vela produz luz, então libera energia na forma de energia luminosa. Uma pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. E o motor do automóvel, o motor de combustão interna, ele queima o combustível, no caso gasolina ou etanol, que é transformado em energia térmica, que por sua vez é transformada em energia mecânica. Agora vamos falar um pouquinho de sistemas onde ocorre a absorção de energia, ou seja, para esse fenômeno poder acontecer, ele vai ter que absorver energia, receber energia do meio. Então, por exemplo, para fazer preparo de alimentos, para cozinhar alimentos, nós precisamos fornecer calor para o sistema, né? Tanto é que o alimento é cozinhado no fogão. O sol fornece energia luminosa para a fotossíntese das plantas, né? Ou seja, as plantas recebem a energia luminosa do sol para realizar fotossíntese. Para, por exemplo, fazer a cromagem de um para-choque é necessária energia elétrica para que a camada de cromagem se deposite na superfície do para-choque. E, por exemplo, uma pancada violenta inicia uma detonação, um explosivo, ou seja, para iniciar uma reação em cadeia de uma explosão, explosivos utilizados, por exemplo, em mineração, é necessário uma energia inicial, no caso aqui uma pancada, um golpe, que faça com que esse sistema sofra detonação. Então, agora, falar um pouquinho da termoquímica. Termoquímica é a ciência que estuda as quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Existem dois tipos de reação química conforme o fluxograma que nós vamos dar uma olhada. Primeiro caso, nós temos as chamadas reações exotérmicas. Reações exotérmicas são reações onde os reagentes possuem um nível de energia maior do que o dos produtos, ou seja, depois da reação química. Se olharmos para o nosso gráfico, podemos perceber o nível de energia sobe no sentido do eixo vertical. Então nós temos os reagentes num patamar superior, ou seja, no nível de energia superior. Após acontecer a reação química, temos os produtos num patamar inferior. Então, ou seja, a energia do final do processo é menor do que a energia inicial do processo. Então esse é um caso de reação exotérmica, que libera energia para o meio. O outro caso, a chamada reação endotérmica, o sistema tem que absorver energia do meio. Então, olhando para o nosso gráfico novamente, agora com um exemplo endotérmico, nós temos os reagentes num nível de energia num patamar menor, acontece a reação química e, na sequência, os produtos estão no nível de energia mais alto.
Então, o que acontece nesse caso? A reação química, ela absorve energia do meio, recebe energia do meio, para que ela possa ocorrer. E se pegarmos então a energia final dos produtos menos a energia inicial dos reagentes, teremos um valor positivo. Então, nesse caso, a reação é chamada endotérmica, porque ela absorve a energia do meio. Para medir o fluxo de energia nos sistemas, nós temos a quantidade de calor sensível, ou seja, quando eu tenho variação em temperatura, quando, por exemplo, vamos aquecer certa quantidade de água, para saber a energia que é transferida nesse sistema, nós temos uma equação que diz para a gente que a letra Q, a quantidade de calor envolvida, ela está diretamente relacionada à massa M, no caso estou falando de água, por exemplo, a massa de água, calor específico da água, que é uma propriedade, né, de cada material tem o seu calor específico, e a variação de temperatura. Então, o produto desses três parâmetros, quantidade de material envolvido, o calor específico, que depende do tipo de material, e a variação de temperatura desse sistema, isso aí vai indicar para a gente o quanto de energia foi transferida no meio, ou fornecida ou absorvida. E para estudar as reações químicas, as energias envolvidas nas reações químicas, existe um conceito chamado entalpia. A entalpia, ela mede a energia liberada ou absorvida durante as reações químicas num processo a pressão constante. Colocando então num gráfico a variação da entalpia em processos onde acontecem reações químicas, nós podemos verificar, o primeiro caso, uma reação química, um componente A é transformado em um componente B e ocorre liberação de calor. Por isso, podemos ver na reação química lá escrito em vermelho, é colocado no lado dos produtos o produto B formado mais calor. O que isso quer dizer? Que houve liberação de calor no final da reação. Olhando para o gráfico, nós podemos observar que o A, que é o reagente, está no patamar mais alto, HR, que seria a entalpia dos reagentes. Após acontecer a reação química, nós temos o outro patamar, o B dos produtos, que tem indicado lá H com índice P, que seria a entalpia dos produtos. Então, para a entalpia da reação, que nós costumamos chamar de a variação da entalpia, que é o ΔH, nesse caso vai ser menor que zero. Por quê? Porque a entalpia dos produtos, o HP, é menor do que a entalpia dos reagentes, o HR. Nesse caso, temos um valor negativo, ΔH menor que zero, ou seja, a variação da entalpia menor que zero, indica para a gente que é um sistema exotérmico, que liberou energia para o meio. No segundo exemplo, temos uma reação química hipotética que indica para a gente que para a reação química acontecer, ela teve que receber calor, ela absorveu o calor do meio. Então nós temos indicado o A do lado dos reagentes mais calor, para indicar que houve absorção de calor do meio, e aí sim forma-se o produto B. Então nós temos o reagente A com uma entalpia menor, e o produto B formado numa entalpia maior, justamente porque ele absorveu a energia para essa reação química acontecer. Então, se pegarmos a variação da entalpia ΔH, então H dos produtos menos H dos reagentes, agora nós teremos um ΔH maior do que zero, ou seja, essa reação é uma reação endotérmica que absorveu energia e reações endotérmicas possuem a variação da entalpia maior do que zero. Quais são os parâmetros que podem influir na variação da entalpia de uma reação química? Então, vamos aqui citar alguns exemplos. A quantidade de reagentes e produtos. Então, temos aqui a primeira reação, a reação de formação da água, onde 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água, 2 moléculas de água. Nesse caso, temos uma entalpia envolvida aí de menos 485,8 kJ. Isso quer dizer que é uma reação exotérmica, né, e que essas quantidades de reagentes consumidos e produtos formados libera essa entalpia. Se nós dobrarmos as quantidades de reagentes e, por consequência, o valor de produto dobrar, ou seja, 4 mols de hidrogênio reagindo com 2 mols de oxigênio formam 4 mols de água, na fase vapor, no caso, dos dois casos, veremos que, como as quantidades de reagentes foram dobradas, a entalpia também dobra o seu valor.
Então, se compararmos o valor do primeiro exemplo com o segundo, nós podemos perceber que o valor também foi multiplicado por 2. Temos uma entalpia agora de menos 971,6 kJ. Então, se fornecemos numa reação química onde for fornecido mais material, a entalpia aumenta proporcionalmente à quantidade de material fornecido. Se for retirado o material, a reação ocorrer com uma menor quantidade de reagentes, a entalpia diminuirá proporcionalmente a essa diminuição. Um segundo parâmetro que influi na entalpia das reações é o estado físico dos reagentes e produtos. Pegando novamente a reação de formação da água, agora na proporção de 1 mol de hidrogênio, meio de oxigênio, formando 1 mol de água, mantendo essa proporção de 1, meio, 1, quando forma-se água no estado vapor, a entalpia é de menos 249,2 kJ. No segundo exemplo, podemos verificar que forma-se água no estado líquido. Aquele índice, o L é minúsculo entre parênteses no índice do produto, indica que a água formada está no estado líquido. Nesse caso, a entalpia aumenta para, o valor da entalpia vai ser de menos 286,6 kJ. E no terceiro caso, quando temos a formação de água no estado sólido, o Szinho indica que a água está lá no estado sólido, a entalpia aumenta para menos 292,6. Então nós podemos observar que a reação da água é uma reação de formação, a reação de formação da água é uma reação exotérmica e conforme o estado físico do produto final, a entalpia vai variar também, de acordo com o estado físico formado. Outro parâmetro importante é a temperatura da reação química. Se tivermos, por exemplo, a formação de cloreto de hidrogênio a partir da reação entre hidrogênio e cloro, gás de hidrogênio H2 e cloro Cl2, a uma temperatura de 15 graus Celsius, a entalpia fica na casa de menos 183,9 kJ. Também, no caso, é uma reação exotérmica. Se essa mesma reação química é conduzida a uma temperatura de 75 graus Celsius, a entalpia varia um pouquinho, pouca coisa, mas ocorre uma variação. No caso, o valor será de menos 184,1 kJ. E outra situação onde podemos ter variação da entalpia é quando realizamos a diluição de um produto. Nas aulas passadas estudamos um pouquinho como é que ocorre a diluição de uma solução. E essa diluição pode envolver a transferência de calor. Então, existem substâncias que, quando sofrem diluição, ela é chamada uma dissolução exotérmica. Por quê? Ela libera calor. Então, por exemplo, quando dissolvemos hidróxido de sódio em água, pegamos lascas, pequenas quantidades de hidróxido de sódio e dissolvemos em água, tem uma grande liberação de energia. Como é que a gente pode perceber isso? O becker, a vidraria onde estamos realizando essa dissolução, nós podemos perceber que vai ocorrer um aquecimento da solução. Então, no caso aí da dissolução de hidróxido de sódio em água, ocorre um aquecimento, justamente porque é uma dissolução exotérmica. Por outro lado, temos o caso quando ocorre a dissolução de tiosulfato de sódio em água, é um outro tipo de sal, aí acontece o contrário, ocorre absorção de energia. Se colocarmos a mão no recipiente, no caso na vidraria, que é onde estamos realizando essa diluição, iremos perceber que ocorre um resfriamento, a solução fica um pouquinho mais gelada, com a temperatura um pouco menor do que no início. Quiser saber um pouquinho mais sobre termodinâmica e entalpia de reações, assista ao vídeo Transformação da matéria por transferência de calor. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre termodinâmica. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.